Brasil não tinha um campeonato brasileiro de futebol? Ah, porque os estaduais eram fortes. Tá, beleza, mas em 71 alguém chegou e falou, vamos criar um campeonato de futebol. E foi na época da ditadura. E foi na época do milagre econômico. Na época do auge do apoio popular à ditadura civil-militar. Governo Médici, um ano depois da Copa do Mundo, da vitória, do tricampeonato da Copa do Mundo de 1970. E aí eu fui correr atrás. Né? E, cara, gosto muito do tema, mas não vejo isso como amarra, né? Daqui a pouco vamos fazer uma outra coisa aí, vamos lá. O que falta é tempo, cara. O que falta é tempo para aprofundar um pouco mais. Por exemplo, eu tinha um projeto de doutorado já encaminhado que era sobre a criação da CBF. Caraca. Quando sai de CBD e vai para a CBF. Né? Então, tem coisa aí. Né? Tem bastante coisa legal sobre... Mas tem que ter tempo, né? Então, um dia você falou sobre o livro, e aí, assim, conta pra gente como foi o processo, assim, de construção. Então, não é um projeto de construção do livro, né? Porque é a dissertação de mestrado. Então, quando eu entrei, eu tinha mais ou menos um embrião na minha... Né? Tava lá, como é que eu vou fazer isso? E são 2 anos de mestrado. Então, e no primeiro ano foi só matéria. Eu peguei 4 matérias. O que eu fiz? Eu fui pegando as matérias e fui pensando como aquelas matérias poderiam me ajudar na escrita, na pesquisa. Então, eu fui, olha, bom, primeiro, quais vão ser minhas fontes? Minhas fontes principais foram os principais jornais do Brasil. Peguei 2 aqui no Rio, peguei o Jornal do Brasil aqui no Rio de Janeiro, peguei a Folha de São Paulo, e peguei nos principais capitais que tinham times que tinham jogado no Campeonato Brasileiro. Qual era a minha ideia? Era comparar a percepção da criação do Campeonato Brasileiro, o impacto no Rio de Janeiro, em São Paulo, nos grandes centros, e na periferia. Na periferia. Ou seja, aqueles centros que não eram, digamos assim, os principais centros de futebol. E foi muito interessante perceber a diferença. Basicamente, Rio de Janeiro e São Paulo vinham como uma continuação do Roberto Gomes de Pedrosa. É a ampliação do Rio-São Paulo, digamos assim. Os campeonatos estaduais eram os mais importantes. Até o final da década de 50, continuaram sendo ao longo da década de 60, 70 também. Só que surgiu uma necessidade de indicar o time brasileiro que iria representar o Brasil na Libertadores. E aí, em 1959, criaram a Taça Brasil, que é uma espécie de Copa do Brasil, hoje em dia. Então, você tinha os vencedores estaduais se enfrentando para ver quem iria representar o Brasil. O primeiro campeão da Taça Brasil foi o Bahia, em 1959. Depois, a Taça Brasil foi ampliada um pouco, mas a partir do Rio-São Paulo, o Rio-São Paulo era muito importante também. Começou quando? O Rio-São Paulo, ele sempre existiu, mas ele passou a ter maior periodicidade na década de 60. Mas na década de 30 já tinha Rio-São Paulo, tinha até torneio de seleção de clubes, né, de estados. Era a seleção do estado do Rio de Janeiro contra a seleção do estado de São Paulo, e aí o pau quebrava e tudo mais, enfim. E aí, na década de 60, não só o Rio-São Paulo ganhou mais força, como ele também foi ampliado. Aí pegou time de Minas Gerais, tanto que o Cruzeiro chegou, né, a participar e ganhar força. Aí o pessoal começou a chamar de Roberto Gomes Pedrosa. Tá? Então, e depois o pessoal vai... Aí, em 1960... Tu sabe quem é esse cara, Roberto Gomes Pedrosa? Era um dirigente. Era um dirigente. Era um dirigente desse aleatório. Você vai fazer homenagem aos grandes dirigentes que fizeram muito pro futebol brasileiro. Não é? E depois você vai pegar, se eu não me engano, mas você ele tem era tipo time... contra os clubes, né? Hã? Era tipo contra os então, clubes. primeiro você tem os 4 grandes do Rio de Janeiro, os 4 grandes de São Paulo, depois pegou mais 2 times de São Paulo, mais 2 times do Rio de Janeiro, pegava o Bangu e o América no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a Portuguesa e o Guarani, ou talvez a Ponte Preta, aí depende do ano, né, de São Paulo. Aí depois, os 3 grandes de Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul, então eles foram ampliando, não é? Isso de 59 e aí depois, a 71, né? Isso, aí não, da década de 60, ao longo da década de 60 vai aumentando. Aí, em 1970, chega a 18 clubes, que é o Robertão, que o pessoal chama de Robertão, que é o quê? É o Roberto Gomes de Pedrosa ampliado, né? Turbinado. Tanto que o Fluminense diz que foi campeão
em 1970, que aquilo já era o Campeonato Brasileiro. Que hoje é reconhecido, né? Depois a gente pode discutir Vamos sobre discutir isso. isso. Se você quiser, eu posso chegar aí. Eu tô como Sim. parte interessada Não, a aqui, gente que o vai chegar Botafogo nisso. 68, né? Senão o Botafogo não ganha nada. Palmeirense, né? então. Palmeirense, é então. ridículo. Então vamos lá. Quer chegar até aí? Vamos lá. Então, em 1970, você tem o Quero Robertão... explicar por que a gente vai ser tri esse ano. que o... Vai mesmo. E que o Fluminense vai ganhar com o gol do Mickey, né? O gol do Mickey. Um atacante do Fluminense entrou no segundo tempo e fez o gol. Enfim, o Fluminense foi campeão. Só que em 1970, e é muito legal você acompanhar os jornais, porque a discussão é a seguinte, somos tricampeões do mundo, mas não temos o melhor futebol do mundo. Então, os jornais, né, a sensação era que nós temos a melhor seleção do mundo, mas nós não temos o melhor futebol do mundo. Por quê? Porque sequer temos um campeonato brasileiro. E aí, o Jarbas Passarinho, que era o dirigente de Educação e Esportes, né, era o ministro da Educação e Esportes, recebeu uma encomenda do presidente seguinte, resolve o problema aí. Vamos criar um campeonato brasileiro. Ele vai na CBD, a CBD, na época, Confederação Brasileira de Esportes, era submetida ao governo, ela era ligada ao governo, tá? E aí a CBD resolve bancar o Campeonato Brasileiro de Futebol em 1971. Porque qual era a grande discussão? O Brasil é um país de dimensões continentais e como é que você vai fazer com que esses países rodem o Brasil? Tem que ter dinheiro para isso. Passagem de avião naquela época era caríssima. Então, o governo vai bancar. E é muito engraçado que o dirigente da CBD ele fala o seguinte, olha, nós vamos comprar a passagem e vamos dar para o clube, porque não confiamos nos dirigentes porque eles podem roubar. Caraca. Então, isso já naquela época. E outra coisa, o discurso dos militares como os arautos da moralidade. Aqueles que vão bancar e vão organizar o que os civis não conseguem fazer. Veja como é interessante. É a ditadura civil-militar que vai organizar o Campeonato Brasileiro de Futebol que os civis não tiveram capacidade de fazer. E mais importante ainda, naquela época você tinha aquele discurso que era o integrar o Brasil, vocês falam bastante isso em geografia, para não entregar. Então, o Campeonato Brasileiro significaria a integração do Brasil através do futebol. Não tem coisa melhor do que isso. Né? Só que aí ele surge em 1971, com 20 clubes, né? O Atlético Mineiro é o campeão. Acho que é o único... O único título deles. Não, o único não. Não, o agora é Atlético 22. ganha agora. Em 21. Agora é 21. Então, era até 21. Era até 21. E era o título do Tele isolado, né? Depois Sim. do Tele, aí ficou... era chamado de pé frio, o Década cara de que não 90 ganhava que ele foi ganhar de nada. novo, né? Aí depois, na década de 90, que ele vai se redimir. Mas, enfim, eram 20 clubes. E aí você tinha muita gente criticando, porque teve muita gente que ficou de fora. Né? Uhum. Inclusive, o pessoal de Goiás fez um campeonato brasileiro paralelo. O governador de Goiás, inconformado, resolveu bancar um campeonato brasileiro com os excluídos. Então, aos poucos, o campeonato vai crescendo. A minha ideia era pegar a percepção, e a partir da percepção do que é o campeonato brasileiro, o que não é, porque tem isso aí, vamos voltar lá ao início, que eu sei que é a pergunta. Por que hoje em dia o pessoal unificou os títulos? A unificação dos títulos é uma aberração, Augusto. É uma aberração. E vou dizer para você, política. O que aconteceu? Na época eu estava fazendo a minha dissertação, foi em 2011 que eu começo, quando eu começo mesmo, 2010, 2011, estava rolando um disse-me-disse de que a Globo iria perder o monopólio do Campeonato Brasileiro para a Record. E existia um movimento no Clube dos 13 para fazer isso. E o Ricardo Teixeira, que é o presidente da CBR, falou, só por cima do meu cadáver. Eu não vou permitir isso. O que ele fez para fragmentar os clubes? Os clubes eram juntos no Clube dos 13 e todos eles negociavam de forma conjunta com a Globo e poderiam levar o Campeonato Brasileiro para a Record caso a proposta fosse mais interessante. Uma das coisas que ele fez para fragmentar os clubes foi a unificação dos títulos. Por quê? Porque alguns eram favoráveis, outros não são. Aí, aqueles clubes que eram favoráveis, como Botafogo, como Santos, o dossiê para a unificação dos clubes eu tenho até hoje. Sai do Santos. O Santos queria justificar que o campeonato Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil eram tão importantes, era uma equivalência em campeonato nacional, o que não foi, nunca foi. Né? Mas eles fizeram isso e foi uma forma de acabar com o Clube dos 13.